lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon. We are We are just shadows. It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we surrounded by the night. We live to
from across the room. Those eyes kept following me. Something popped in my brain. Oh baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this place. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space, and I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in this place. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space, and I can't deny how badly I need you now. 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 I need you Opa! Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Alguns de vocês estão aí? Salve! E aí, gente? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vocês me escutam bem? Me veem bem? Tudo certo? Então tá bom. Beleza. Acho que tá tudo mais ou menos sob controle aqui. Ok. Pois é, né? É o gameplay só nas férias. Essas férias eu tenho que realmente tirar um tempo pra colocar os games em dia. Não sei. Dia que der uma maluquice em mim, eu até abro o stream aqui do nada e vou streamar alguma coisa. Mas durante o semestre tá difícil. Beleza. Bom, gente, então, bem-vindos, bem-vindas a mais essa videoaula síncrona. Deixa eu ver o que é que eu tenho de avisos para vocês de início. Bom, a minha avaliação já foi, né? E aí, vocês enviaram e eu prevejo concluir essas correções até o início da próxima semana, tá? Mais adiante tem a questão das aulas síncronas, das gravações, que vocês, na grande maioria, já disseram que estão de acordo, né, com a publicação. Apenas uma pessoa não se manifestou, mas essa pessoa também não entregou a minha avaliação, então eu estou assumindo que é um aluno que decidiu não continuar na turma,
né? Por algum motivo deve solicitar o trancamento. Se esse não for o caso, daí essa pessoa tem que me procurar de imediato, né? Porque foram feitas várias tentativas de contato, não houve resposta, também não houve envio de avaliação, então eu estou assumindo que realmente é um caso de desistência. Por esse motivo que quando eu percebi esse não envio, né, da minha avaliação, é que eu fiz a publicação da nossa primeira aula, né, de apresentação de disciplina lá no canal do YouTube. A expectativa é que essa aula também seja publicada e assim a gente vá seguindo. Beleza? Que mais que eu tenho? Aí tem algumas coisas que eu separei aqui para conversar com vocês, né? Como é que estão as coisas até agora? Vocês agora já tiveram contato com aulas assíncronas, com a mini avaliação? Vocês já têm uma ideia razoável de como a gente está estruturando as coisas, pelo menos nessa primeira metade da disciplina, né? Que a gente vai avaliar com mini avaliações. A parte do conteúdo, vocês estão entendendo bem? A mensagem está sendo passada? Estão ficando dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, agora é um bom momento para vocês me perguntarem. Eu tenho que lembrar para vocês que vocês podem e devem me procurar se aparecer dúvidas entre as aulas mesmo, né? Depois de você ter contato com um determinado assunto, e aí você vê que não, tem alguma coisa aqui que não ficou muito bem entendida. Então, manda um e-mail para mim, coloca a dúvida lá no texto, ou então manda uma mensagem pelo Discord, ou se achar que vai ser mais proveitoso se eu tivesse um bate-papo com o professor, não tem problema nenhum. Manda uma mensagem para mim dizendo: ei, professor, vou marcar um horário, né? E a gente marca e a gente conversa, e a gente tira dúvidas. Isso se aplica tanto a dúvidas, né, como do conteúdo da disciplina, como também se aplica a alguma questão, algum problema que vocês estejam percebendo. É muito, muito importante a gente ter essa comunicação, né? Eu ter esse retorno de vocês, porque, lembrando, né? A gente não está mais compartilhando uma sala de aula em que eu consigo olhar para vocês, né? E ver pela reação, por tudo, se as coisas estão sendo bem entendidas, se não estão. Então, se vocês não me dizem isso, eu estou perdido, né? Eu não vou saber como reagir. Então, por favor, se comunique, certo? Sketches me arrancaram boas risadas. Que bom, cara. Algumas pessoas vão dizer que você tem gosto duvidoso. Não escute essas pessoas, ou escute. Eu não sei nem o que aconselhar, porque eu não sou um fã das minhas próprias habilidades de atuação, mas enfim. Como eu falei, eu acho na aula introdutória para vocês, né? O negócio é movimentar a aula, é deixar vocês acordados. Vocês morrem de vergonha alheia ou vocês dão uma risada. Que bom que no seu caso específico foi a segunda alternativa. Pirula, eu acho que ele é professor de matemática, né? Se eu não estou enganado. Eu acho, se for quem eu estou pensando, sim, eu sei quem é. E sim, a inspiração, né? Essas aulas assíncronas, do jeito que estão aí no canal do YouTube, elas foram um experimento que eu comecei gravando desse jeito. De biologia, verdade, verdade, isso é verdade. Eu estou confundindo com outro professor da matemática. Mas o objetivo, lá em 2019.4, né, quando começou toda essa loucura da pandemia e as aulas começaram a ficar remotas, e aí a universidade fez esse semestre que foi quase um experimento, né, e a carga horária dos professores ficou bem reduzida, porque os professores ainda estavam se preparando, né? Como é que então a gente muda um curso que era presencial de repente para um formato remoto que, enfim, faça sentido e que faça o trabalho, né? Aí
que acontece é que a gente fez a gravação das aulas inspirada nesses formatos mesmo, né? De youtuber, de telecurso da minha época, Telecurso 2000, que o pessoal gostava muito de fazer essas encenações. E se a galera mais profissa já era tosca, imagina uma gravação de alguém que realmente não tem muito tato, muita intimidade com essas coisas. Mas foi, né? Foi. E aí a gente manteve desse jeito. Mas de qualquer forma, a estratégia lá das aulas assíncronas funcionam bem para umas pessoas, não funcionam tão bem para outras. Não tem problema, certo? E aí, de novo, só reforçando. Se tiver problemas, vocês, tem alguma coisa que eu realmente queria uma explicação, talvez de outro jeito. Pode conversar comigo, manda uma mensagem, a gente marca uma conversa e o importante é que realmente vocês entendam o assunto. Isso aí é o ponto-chave, tá? Beleza, então ninguém quer mais comentar, né, alguma questão, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão. A gente pode seguir adiante para o conteúdo dessa aula mesmo. Com o processador RISC, preço a combinar. Olha aí, ó, alguém comprou a ideia do RISC. Alguns na época do RISC compraram, tá? Houveram compradores, infelizmente não o suficiente para ele ganhar aquela guerra lá do RISC e do CISC, mas ele mudou a vida do CISC para sempre. E aí, sem dúvidas, podemos seguir adiante? Tudo certo? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Nessa videoaula, né, síncrona de hoje, o que a gente vai fazer é uma atividade de cunho mais prático, tá? A gente vai usar um simulador para tentar ilustrar um pouco melhor como é que funciona o funcionamento, né? Como é que funciona o funcionamento, muito bom, da execução de instruções por um processador, certo? A gente vai entender um pouco melhor como é que é estruturado um caminho de dados e como é que aquele ciclo de busca, decodificação e execução funciona e outras cositas a mais, tá? Então, como é uma coisa que eu vou pedir para vocês interagirem, né, com o simulador, e aí vocês muito provavelmente vão ter dúvidas, então a gente está fazendo esse momento síncrono para ser uma atividade mais guiada, certo? Então, eu vou pedir para vocês acessarem através de um navegador esse link aqui. Eu estou colocando no chat para facilitar a vida de vocês, certo? E quando vocês acessarem esse link, se tudo der certo, vocês vão chegar nessa página aqui. Certo? O que é isso aqui? Tá? É a página do projeto, né, chamado The Knob and Switch Computer. Aqui é um computador de knob, aí uma tradução seria alavanca e switch seria interruptor, chave. Né? É um computador então baseado em alavancas e chaves. Né? A gente já sabe que isso aí é um negócio mais hipotético ou muito, muito antigo. E ele foi proposto por esse professor aqui, né, Grant Broad, desse Dickinson College. Eu tinha dito na aula que eu ministrei ontem, em algumas aulas anteriores, que eu achava que essa universidade era na Austrália ou Nova Zelândia, mas eu estava viajando, essa universidade é nos Estados Unidos, pelo que eu pude pesquisar. Né? E aí, mas assim, qual é o objetivo desse professor? Né? Ele criou um computador, ele criou um processador extremamente simples, que é mostrado de forma incremental para que a gente vá assimilando aos poucos as várias informações, os vários detalhes associados a esse processador, esse caminho de dados, a essa forma de executar instruções, certo? Então, aqui tem links para as várias versões desse mesmo computador.
E a gente vai começar clicando nesse primeiro link aqui, né? The K&S Data Path, que é caminho de dados, Simulation. Tá? E aí, quando vocês clicarem nesse link, aí vocês devem chegar nessa tela aqui, certo? Então, o que é isso? O que essa tela está mostrando para a gente aqui? Isso aqui é o caminho de dados desse processador específico, onde a gente vai ter, vou começar aqui pelo talvez mais óbvio para vocês em um primeiro momento, a unidade lógica e aritmética, certo? Que até olhando pela figura a gente consegue perceber que ela vai fazer 4 operações. Ela vai fazer uma soma entre dois valores, ela pode fazer uma subtração, ela pode fazer um ou lógico, essa barra na vertical, ela está simbolizando um ou bit a bit, e esse i comercial está simbolizando um and bit a bit, certo? Tem algumas coisas aqui que eu vou explicar depois, mas a ULA ela tem 2 entradas, a entrada A e a entrada B. Essas entradas elas estão ligadas em barramentos que também foram chamados de A e B, então esse bus aqui, só para reforçar, no contexto de arquiteturas de computadores, significa barramento, não ônibus ou busão, tá? E esses barramentos estão ligando a ULA a um componente chamado de banco de registradores. Então aqui é um conjunto de registradores de propósito geral que programadores e programadoras vão poder usar para armazenar seus valores intermediários. Existem aqui 4 desses registradores, R0, R1, R2 e R3, certo? E o que a ULA produz na saída, aqui do lado esquerdo, é carregado por um terceiro barramento, chamado barramento C, de volta para o banco de registradores, e tanto na saída desse banco de registradores, né? Caramba, desapareceu minha tela aqui do lado. Só um segundo, gente. Pequeno acidente de percurso aqui. Tanto as saídas desse banco de registradores quanto a entrada, elas são controladas por essas alavancas aqui. Tá? Então eu posso clicar, certo, nessas bolinhas, e aí eu vou girar essa alavanca para poder selecionar o conteúdo de qual registrador eu coloco no barramento A, o conteúdo de qual registrador eu coloco no barramento B, que vai levar esses dados para a ULA. E a mesma coisa eu posso fazer aqui na entrada, né, nesse barramento C, eu posso selecionar qual registrador eu quero que tenha o seu valor, o seu conteúdo atualizado com o que está vindo aqui do barramento C. Então eu posso fazer coisas do tipo, beleza, eu vou preencher esse barramento, esse registrador R0 com o valor 10, eu vou preencher o valor de R1 com 20, e eu quero somar essas duas coisas, tá? E eu sei que esse processador aqui, ele é capaz de fazer isso. Agora, para ele fazer isso, aí eu vou precisar configurar o caminho de dados para que essa operação seja realizada. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou precisar jogar o conteúdo de R0 aqui na primeira entrada da ULA, o conteúdo de R1, aí eu vou ajustar aqui na segunda entrada da ULA, eu vou selecionar a operação que eu quero fazer, a operação de fato é a soma, que já estava selecionada, e o resultado, aí eu vou querer colocar no registrador R3, certo? Quando tudo estiver configurado no caminho de dados, aí eu posso apertar Execute para ver a viagem dos dados, né? Então, os registradores que eu selecionei foram acessados e os seus valores foram alimentados nos barramentos A e B. Esses barramentos entregam esses valores para a entrada da ULA, que vai realizar a operação que eu selecionei. A saída da ULA vai ser propagada pelo barramento C, né, que vai, por sua vez, entregar os dados para um banco de registradores que vai guardar o resultado no registrador que eu selecionei. E a operação é realizada, certo? Então vejam que isso aqui é uma representação extremamente simplista,
do que um caminho de dados faz, assim, com um nível de abstração altíssimo, né? Aqui eu ocultei diversos detalhes que também estão envolvidos nessa questão aqui, mas é um primeiro passo, certo? Tem algumas coisinhas aqui que eu ainda não expliquei o que são. Vou começar pelo lado esquerdo aqui da ULA. As ULAs, tá? Inclusive em processadores reais, né? Isso aqui não foi invenção do professor que criou esse simulador, isso aqui é baseado no funcionamento realista de uma ULA. Ela tem um conjunto de flags, tá? São bandeiras aí em inglês, que é basicamente o mesmo conceito que a gente vê quando a gente estuda programação. No sentido de que uma flag em programação é uma variável booleana que vai indicar se algo aconteceu ou não aconteceu durante a execução do nosso programa, certo? Então, às vezes a gente usa flags, por exemplo, para depurar um programa, né? Depuração moda antiga. Eu coloco lá uma flag binária que vai receber o valor, começa inicializada com false. Se eu executar um trecho de código, quando eu passar, né, por uma linha lá de código, essa linha vai atualizar essa variável com o valor true, e aí mais na frente eu checo se essa variável aqui booleana for true, então eu imprimo alguma coisa na tela do tipo, eu passei por aqui, né, para saber se realmente eu estou entrando ou não naquela parte do código. Então, flags permitem que a gente saiba se alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer. Essas coisinhas aqui não são variáveis no sentido de que elas não são posições de memória, tá? Elas são literalmente quase como se fossem pinos, né? São saídas mesmo da ULA que vão receber valor 0 ou 1, elas são booleanas nesse sentido, e elas têm o mesmo propósito, que é indicar se algo aconteceu ou deixou de acontecer. Então, se a última operação realizada pela ULA produzir um valor 0, produzir um valor negativo, uma dessas duas, a flag correspondente vai ser ligada, vai receber um valor lógico 1, por exemplo. Eu também posso ter indicação de que uma operação de estouro da capacidade máxima, né, da saída da ULA, ela foi ultrapassado, certo? E aí a gente, beleza, essa é uma ULA, esse é um processador que está trabalhando com quantos bits? Bom, aí a gente pode ver isso checando a representação numérica que a gente está empregando aqui nesse simulador. Nesse momento eu estou usando uma representação decimal com sinal. Posso trabalhar com números positivos ou negativos. Eu posso mudar isso aqui para uma representação binária, certo? Se eu quiser ter uma visão de como essa coisa aqui está organizada no nível bem baixo na representação com a qual esse processador realmente está trabalhando. E aqui a gente vê que a saída da ULA é uma saída de 16 bits. Se vocês contarem esses zeros e uns, vocês vão ver que tem 16 desses bits aqui. Então, um estouro seria o resultado de uma operação em que eu, por exemplo, pego um número muito grande, somo com outro número muito grande, só para citar um exemplo, e o resultado não pode ser armazenado mais em apenas 16 bits. Eu precisaria de, por exemplo, 17 bits para armazenar o resultado dessa soma. Nessa situação é que eu estou dizendo que vai acontecer um estouro, um transbordo, vai acontecer isso que a gente chama de overflow. E eu tenho dois tipos diferentes de overflow que vão poder acontecer aqui. Se eu estiver utilizando apenas números sem sinal, tá? Então, caso ocorra um transbordo, é essa flag aqui de unsigned overflow que vai ser ligada. Se eu estiver usando operações com sinal, caso ocorra um transbordo, daí é uma outra flag que vai ser ligada, essa flag chamada signed overflow. Tá? E a última coisa que eu ainda não falei é só uma velocidade da animação da simulação. Tá? Aqui está no medium, a gente pode deixar essa velocidade mais lenta ou mais rápida, dependendo do que a gente quer testar, certo? Daí eu vou dar alguns minutos
para vocês brincarem um pouco com esse caminho de dados, fazerem algumas operações, mexerem em algumas coisas, para terem certeza de que estão entendendo essa versão mais simples, para a gente passar para uma versão um pouquinho mais complicada, beleza? Eu vou colocar uma musiquinha só para não ficar aquele silêncio estranho. Brinquem aí um pouquinho. Me avisem no chat quando vocês tiverem concluído, tá? Tipo, professor, eu já terminei aqui, eu já vi o que tinha para ver, certo? Manda abraço. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Vocês são a máfia, né? Essas aulas aí têm servido de munição. Eu ouvi falar, contam as lendas, que o professor anda virando sticker em WhatsApp. Começa as conversas lá, de repente começa a papocar a cara do professor, caras e bocas de aulas. Mas tá valendo. Eu não vou dizer que isso aí não deixa de ter um pouco de karma, não, porque eu aprontei as minhas também na graduação. Me avisem aí quando terminarem, então eu tô esperando o sinal verde de vocês. Pronto? Beleza? Tá bom. Então, deu tempo aí de vocês brincarem. Beleza. Vamos agora voltar aqui para a tela inicial, né? E aí, nessa tela, a gente vai ver que tem uma segunda versão, tá? Que é o DKNS Data Path Simulation, que é a mesma coisa do anterior, with main memory, ou seja, com memória principal. Então, massa. Agora a gente está colocando uma memória principal nessa história, né? Então, a gente clica lá no link, a gente vai chegar nessa outra versão aqui, tá? Se por acaso vocês abrirem a janela disso aqui estiver desorganizado, né? Só lembrando, esse painel aqui pode ser ajustado, tá? Pronto. Então, vamos ver as mudanças aqui. O que é que aconteceu? Agora a gente conectou uma memória,
certo? Botamos uma memória RAM aqui nessa história. E o nosso caminho de dados ganhou um barramento novo, né? O Main Memory Bus, o barramento da memória principal. E a gente ganhou umas chaves. Antes a gente só tinha uns knobs, agora a gente tem uns switches aqui, né? Porque a gente pode ligar e desligar algumas coisas aqui. Então, o que é que isso aqui vai permitir que a gente faça? Bom, eu vou poder desconectar a ULA do barramento C. Por que eu ia querer fazer isso? Bom, porque eu estou vendo que no barramento C eu posso ter uma conexão com a memória também, né? E aí eu posso, por exemplo, deixar o barramento C ligado aqui no banco de registradores. Eu posso desligar também se esse for o meu interesse. E eu posso fazer com que dados eles saiam da memória e vão para o barramento e para o banco de registradores. Ou não, eu posso fazer outra coisa aqui. Eu posso desconectar aqui o banco de registradores, eu posso conectar a saída da ULA para fazer com que agora os dados eles não saiam da memória em direção ao chip do processador mesmo, né? Mas eles saiam do processador, mais especificamente aqui da ULA via barramento C, em direção à memória para ser armazenado nessa memória RAM, tá? Então, é dessa forma que a gente vai controlar o fluxo dos dados e a gente pode selecionar qual célula de memória, e de novo, né? Cada célula, se a gente colocar aqui uma representação binária, cada célula ela vai conter os mesmos 16 bits. Ela tem endereços, então aqui eu tenho um endereço, né, e uma célula. Então eu vou encarar isso aqui como se fosse um array, né? Posição 0 desse array vai ter esse conteúdo aqui, posição 1 desse array vai ter esse conteúdo aqui, e eu seleciono qual célula eu quero fazer uma operação de read ou write, né? Leitura ou escrita. É isso que esse RW significa aqui. Então agora, por exemplo, eu não preciso mais fazer com que os dados surjam magicamente em um registrador. Eu posso fazer uma coisa como, eu vou assumir que eu tenho duas variáveis do tipo short integer aqui, que são variáveis lá da linguagem C de 2 bytes, né, 16 bits. Então eu tenho aqueles mesmos 10 e 20. Então eu posso em uma instrução, eu não vou dizer um ciclo, né, mas uma instrução, carregar esse valor 10 para o registrador R0. Então, como é que eu faço isso? Bom, vamos organizar aqui. Eu vou precisar que a ULA produza alguma coisa para o barramento C? Não, eu quero só levar um valor da memória principal para um registrador. Então, o valor vai sair da memória, vai vir pelo barramento de memória. Então, desse barramento de memória, eu quero que esse valor siga para o barramento C. Nesse caso, eu vou desativar a setinha que vem para o barramento de memória e eu vou ativar a setinha que sai do barramento de memória para o barramento C. E do barramento C, naturalmente, eu quero que isso vá para o banco de registradores. Qual registrador deve ser atualizado? Posso selecionar aqui, vou selecionar R0, tá? E aí, se eu coloco execute, então eu tenho um primeiro momento em que a célula, né, que eu escolhi aqui vai ser acessada depois de um certo tempo, porque a memória ela é mais lenta do que o processador, e eu acho que nesse sentido o simulador ainda é bonzinho, porque a memória é apenas um pouco mais lenta, na prática a memória é muito mais lenta do que o processador. Isso aí vai chegar eventualmente, né, vai ser estabilizado no barramento, que vai propagar para o barramento C, que vai ser propagado para o banco de registradores, que vai vir aqui para o registrador R0, tá? Notem que nesse ciclo, por exemplo, vamos trazer esse valor aqui 20, tá? E eu quero que esse valor venha aqui para o registrador R1 e eu executo. Uma coisa interessante que acontece é que essa parte aqui da ULA, né, de eu ler registradores, alimentar valores nos barramentos A e B, a ULA fazer alguma coisa, isso nunca deixa de funcionar. E isso vocês, alunos e alunas de engenharia de computação, já deveriam estar mais familiarizados, né, por conta das disciplinas de circuitos lógicos. O pessoal de ciência de dados e inteligência artificial provavelmente esse é um conceito que não foi tão explorado, mas os componentes do hardware muito dificilmente ficam sendo desligados e ligados quando a gente está falando de um chip,
tá? As coisas elas funcionam em paralelo no circuito que está lá. Então, por mais que o meu foco seja mover nessa instrução hipotética que eu estou executando aqui nesse momento, né? Seja mover o valor da memória principal para o banco de registradores, a ULA vai estar fazendo alguma coisa que, bom, eu particularmente não me importo, né? É uma situação de as entradas aqui da ULA eu posso colocar elas como um xizinho lá, né? Ao invés de definir como 0, como eu coloco X para dizer I don't care, né? Eu não ligo. E aí a ULA pode fazer o que ela bem quiser entender, porque desde que ela esteja desconectada do barramento C, seja lá o que ela produzir, não vai afetar o que vai ser gravado aqui no banco de registradores. Aqui chega uma pergunta, mas por que eu desconectaria a saída da ULA? Justamente pelo que eu acabei de falar, né? Porque eu não quero, por exemplo, eu posso estar fazendo uma operação de leitura da memória. Nesse caso, eu não quero que a ULA jogue um valor aqui no barramento C que tem o potencial de sobrescrever o valor que eu estou lendo da memória. É o único barramento que está sendo compartilhado entre a ULA e a memória. Então, eu tenho que fazer escolhas. Em um cenário prático, se eu deixar a ULA e a memória ligadas, né, e encaminhando dados pelo barramento C, eu posso, talvez, dependendo das circunstâncias, queimar o barramento C. Provocar um problema mais sério de hardware mesmo. Então, esse tipo de controle para barramentos que são compartilhados, eu realmente preciso fazer. Tá? Professor, tem uma dúvida, mas vou esperar terminar a explicação antes de perguntar. Beleza. Eu acho que o principal dessa explicação é isso. Pode encaminhar a pergunta, tá? Porque depois disso, aí eu vou pedir mais uma vez para vocês brincarem um pouquinho com isso. Vou passar uma missão específica para vocês. Mas podem encaminhar dúvidas aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso fazer observação. Eu acho que por enquanto não. Enquanto a dúvida não chega, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, tá? Vocês já viram aqui, eu já demonstrei como é que eu leio duas coisas da memória. Agora eu vou querer que vocês continuem o que eu estou fazendo para produzir a seguinte coisa, em mais 2 movimentos no caminho de dados, né? Como se fossem 2 instruções. Eu quero que vocês façam a subtração dos valores de R0 por R1 e gravem o resultado em R3, parecido com o que eu fiz há pouco tempo atrás, num primeiro ciclo. Depois que esse valor estiver em R3, eu quero que vocês consigam jogar o resultado de R3 em uma terceira posição de memória à escolha de vocês, certo? Manda abraço. Vou botar a musiquinha aqui de novo, vocês podem me interromper para perguntar. E lembrando, tá? Se vocês quiserem conversar aqui pelo Discord para perguntar alguma coisa que seja mais elaborada, queiram fazer uma participação por voz, enfim, fica a critério de vocês. Vocês podem conversar comigo, eu estou conectado aqui numa sala de áudio, mas a única coisa que eu peço é que vocês antes encaminhem uma mensagem privada pelo Discord com o nome e matrícula de vocês, para eu confirmar que vocês realmente são alguém que está matriculado nessa turma, né? Para não deixar alguma pessoa externa aí, aleatória, pegar o áudio da transmissão. E aí vocês podem conversar comigo, tá? Chegou a pergunta aqui. No barramento C, coloquei ambos, a ULA e o Main Memory Bus, né? O barramento de memória principal, encaminhados. Na ULA, a saída foi 60 e no barramento de memória tinha armazenado 100. Os dois foram jogados no barramento C e o resultado no barramento C foi 124. Bem não intuitivo. Por quê? Bom, é porque realmente o resultado aí, eu até tenho que fazer essa simulação específica para saber se, por exemplo, esse 124 foi o... Eu estou assumindo que tenha sido, né? Ele pegou todos os bits 1 que faziam parte da representação dos 60, pegou os bits 1 que faziam parte da representação dos 100 e jogou tudo na mesma representação e aí virou o número 124. Né? Essa é a minha teoria inicial, eu tenho que confirmar. Mas o fato é que
o simulador ele pode fazer o que ele quiser nessa situação, porque essa é uma situação que não deve ocorrer. Essa situação dos dois produzirem valores para o mesmo barramento é uma situação de erro, é uma situação de defeito. Então a gente tem que ter um controle do processador que não permita que essa situação ocorra, certo? Então ele poderia ter colocado tudo 1 no barramento C, poderia ter colocado tudo 0, poderia ter, sei lá, parado o funcionamento do caminho de dados para simular que o barramento C foi para o espaço. Realmente ele meio que pode fazer qualquer coisa excepcional, desde que ele deixe claro que isso é uma coisa que daria errado. Tá? Não é algo que eu estou esperando que funcione. Beleza? Vamos lá. Vamos concluindo a operação de fazer a subtração, colocar o resultado primeiro no registrador, depois jogar o resultado na memória e me contem aí se deu certo, se não deu, se terminaram, se não terminaram. Picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me feel, it's so hard to copy. Let's find common ground, meet me in a lost and found, yeah. Dark days turning into dark nights. I hit the strip and spend it all, I'm having hard times. That reminiscing had me looking through the archives. I seen a picture of you looking like a star shines. And you bright, 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 like the lights on a fight night, night. Love hit me like a mic, mic, mic. You know I'ma get it right, right, right. So stay with me, run away with me. Need like a dope fiend, need dope. Need like a coke fiend, need coke. Even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close. Bom, só comentando aqui o que o Arthur falou, a ideia é que seja em 4 ciclos mesmo, tá? Teoricamente dá para fazer com 3 ciclos se quando a Ola produzir o resultado da subtração, ela jogar o valor no banco de registradores e na memória ao mesmo tempo, tá? Isso até dá. Mas eu pedi explicitamente para que vocês jogassem num primeiro momento realmente no registrador e depois isso fosse para a memória. E aí tem um desafio, né? Vamos lá. Deixa
Porque aqui, beleza, eu coloquei o 10 e eu coloquei o 20. Aí o próximo passo agora é eu fazer uma operação do tipo registrador-registrador. Antes eu estava fazendo operações do tipo memória-registrador, agora eu quero que os dados saiam dos registradores e voltem para um registrador. Então, beleza, eu vou desconectar totalmente o barramento de memória aqui nos dois sentidos, eu vou conectar a saída da ULA no barramento C, e aqui eu vou fazer uma operação igualzinho a como eu fiz no exemplo passado, né? Eu só vou trocar aqui para ser uma subtração entre A e B, A vai receber R0, B vai receber R1. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho a execução, que aqui já não tem mais muita novidade para vocês. Aí o resultado tem que ir para R3 em um primeiro momento, né? Então, beleza, ele vai pegar os valores, né, propagar aqui pelos barramentos, chegar na ULA, a ULA vai produzir menos 10, sinalizou, né, que o resultado foi um número negativo, ela sinalizou que se isso fosse uma representação de um número sem sinal, o resultado teria sido um estouro da capacidade da saída da ULA, sendo que eu estou trabalhando com números com sinal, então eu ignoro solenemente esse aviso, porque o único que me importa é esse aqui, né, do Signed Overflow. E aí, vocês têm essa situação agora que próximo passo é pegar esse menos 10 e colocar, por exemplo, nessa terceira célula de memória aqui. Mas que de caminho? Né? Tipo, cadê a seta que sai do banco de registradores e vai direto para a memória? Eu até tenho a seta, né, que sai do barramento C aqui e vai para o barramento de memória, mas eu não tenho nada ligando o banco de registradores direto na memória, então eu vou ter que fazer com que esse menos 10 passe pela ULA e de alguma forma ele apareça no barramento C. E aí, alguém de vocês aí, NTHNT, deu a sugestão, né, que faz todo sentido do mundo, de eu posso fazer uma operação de menos 10 com menos 10, que o resultado vai ser menos 10. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Bom, se eu fizer um ou com ele com ele mesmo, ou um end com ele mesmo, dos dois jeitos vai dar certo. Tá? Porque mudar aqui, por exemplo, para a representação binária, então a representação do menos 10 é esse aqui. Tá? Salvo engano, aqui está usando complemento de 2. Então, eu vou fazer 0 ou 0. O resultado é 0. Vou para o próximo bit aqui. 1 ou 1. O resultado é 1. 1 ou 1. O resultado é 1. E se fosse AND? É a mesma coisa, o resultado vai ser o próprio número. Então isso aqui é uma forma realmente bem conveniente. Eu vou selecionar para a primeira entrada R3, para a segunda entrada R3, ou vou jogar isso no barramento C, vou desconectar isso do banco de registradores. Eu não quero mais que esse valor seja atualizado aqui no banco de registradores, o menos 10 já está aqui. Meu objetivo agora é jogar isso na memória, e a célula que eu quero que seja atualizada na memória é essa terceira célula aqui que tem o endereço 2. Tá? Aí eu vou manter aqui na velocidade rápida, e aí vocês vão ver que ele vai fazer o ou de menos 10 com menos 10, o resultado como previsto vai ser menos 10. E aí, esse menos 10 vai ser propagado no barramento da memória, e após o tempo maior do que o tempo associado às outras coisas que acontecem aqui no meu caminho de dados, ele vai colocar esses dados na memória principal. Tá entendido até aqui? Como é que a gente pode preparar um processador para se comunicar com a memória principal? Bem a grosso modo, essa é uma visão super introdutória, mas para vocês entenderem como é que os dados, eles ora vão estar viajando da memória ou para a memória, ou a gente não deixa a memória envolvida nesse processo, e aí só a ULA trabalha junto com os registradores. Vocês estão entendendo essas diferenças e quais controles a gente tem que fazer sobre o caminho de dados para que essas operações aconteçam de forma correta, ordeira, sem resultados indesejáveis nem defeitos? Tudo certo? Digam aí para mim, para saber se a gente comenta mais alguma coisa dessa versão ou se a gente segue para a próxima versão.
Tranquilo? Certo. Tudo certo, beleza. Então vamos embora. Aí eu vou voltar agora para a tela principal, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou pular esse DK&S with microprogramming, com microprogramação, porque isso aqui vai envolver uma coisa que a gente só vai ver no finalzão da disciplina. Então eu usar essa versão e explicar essa versão agora vai gerar mais ruído do que eu não usar, né? Isso aqui faria sentido de ser utilizado mais para frente. Mas faz sentido com um pouco de abstração aí, né? A gente não se preocupando com alguns detalhes, a gente pular direto para a versão completa, né? The Complete KNS Model 2 Computer, né? Eu imagino que houve o modelo 1 que era menos bom e aí agora foi gerado o modelo 2. E aí quando vocês clicarem no link, aí vocês vão chegar nesse modelo aqui, certo? Qual é a novidade que vai aparecer aqui? Tá? Só um segundo, tá, gente? Que eu estou vendo que tem uma questão aqui foi um pouquinho urgente. Só um segundinho. Pronto, resolvido. A novidade que vai aparecer aqui é esse outro painel. De novo, lembrando que vocês podem organizar, tá certo? Os painéis aqui para poder a visualização ficar a melhor possível. Mas apareceu uma unidade de controle, né, para fechar aquele trio que vocês aprendem, né, no início do curso, que forma o processador, né, que a gente tem a ULA, a gente tem registradores, a gente tem uma unidade de controle, certo? E a unidade de controle, ela vai fazer o trabalho, como o próprio nome diz, de controlar o caminho de dados que vocês estavam tendo até 3 minutos atrás, certo? Ou seja, toda essa organização do caminho de dados vai ser feita automaticamente por vocês, de acordo com instruções que vocês colocarem na memória, onde o processador vai ter a habilidade de executar sequências de instruções, uma após as outras, e as instruções é que vão ditar como o caminho de dados deve se organizar para produzir, seja lá que resultado necessite ser produzido. E isso é o que caracteriza um computador. É isso que realmente a gente entende como uma máquina programável. Só comentando algumas coisas da unidade de controle, né, aqui vão aparecer 2 novos registradores de propósito específico. Vai aparecer o PC, que é o contador de programa, que vocês já sabem a essa altura, que ele sempre aponta para a próxima instrução que vai ser executada, ele sempre vai conter o endereço da memória onde tem a próxima instrução a ser executada. E o registrador de instrução, Instruction Register, aqui, ele contém a instrução que está sendo executada em um dado momento. Aí vocês podem fazer uma pergunta excelente. Tá, mas esse simulador ele vai saber lidar com instruções? Bom, vai. Tá? A gente vai usar instruções aqui. Legal. Em que linguagem? Linguagem de máquina ou assembly. Tá? Aí o desenvolvedor do simulador ele até quebrou o galho dos alunos e colocou uma versão de assembly para que os alunos não tenham que ficar escrevendo as coisas com linguagem de máquina pura, zeros ou uns. Tá. E quais são as instruções desse assembly, desse processador aqui? Ótima pergunta. Vamos voltar aqui para a tela inicial e aí vocês vão ver que existe um link, certo? Aqui que é um card de programação da linguagem de máquina e assembly, certo? Se vocês clicarem aqui, aí vocês vão chegar
nessa tela aqui que contém o que está chamando de card, esse cartãozão aqui, né? Tem um conjunto super restrito de instruções aqui, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí, nesse card, vocês vão ver que vocês vão ter instruções para movimentar dados de um lugar para o outro, instruções lógicas e aritméticas, instruções de branching, eu vou explicar já já o que é isso, e outras instruções, uma categoria de outros aqui, certo? Então, vocês podem usar uma instrução como load. Tá? Load vai receber dois parâmetros, um registrador e uma posição de memória. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, você pode colocar lá em uma célula de memória essa instrução aqui, ó, load R2 13. Tá? Um registrador e uma posição de memória. Qual é o significado mini disso aqui? Bom, esse exemplo aqui específico significa o registrador R2 vai receber o conteúdo da posição 13 desse vetor M, que é a memória. A memória está sendo enxergada como um vetor, como um array aqui. E a representação dessa instrução load em linguagem de máquina é essa sequência aqui de zeros e uns que é fixa. E aqui você vai ter uma representação do seu registrador, onde o registrador R0 é a combinação 00, R1 é 01, R2 é 10, R3 é 11. Né? E você vai ter uma representação de uma posição de memória com 5 bits. Então tem a posição 000, 00, 00001 e por aí vai. Ah, mas essa representação de 5 bits aqui, ela é suficiente para representar todas as posições de memória? Bom, 5 bits eu consigo representar 2 elevado a 5, que são 32 coisas diferentes. Então eu posso ter no máximo 32 células de memória. Se eu percorro a lista aqui, né, aqui, ó, vai de 0 até 31. Então eu tenho realmente 32 posições de memória. Cada posição dessa tem 16 bits, então estou falando aqui de uma memória de 32 posições de 2 bytes, é uma memória de 64 incríveis bytes, né? Essa é a memória que eu tenho aqui. Isso coloca um pouco em perspectiva as memórias de 4, 8, 16, 32 gigabytes que a gente tem nos computadores modernos, né? Beleza. Então, tá, vamos fazer um teste aqui, né? Isso aqui funciona mesmo, então quer dizer que se eu colocar load, por exemplo, R0, o que tiver na posição de memória 12, tá? E aí eu vou ter que dividir agora a minha memória, né? Porque eu vou dizer, coloque algo que está, um dado que está na memória e um registrador. Então a minha memória tem que ser dividida em duas partes. Eu vou ter que ter uma parte de instruções e uma parte de dados. A parte de instruções, como o PC, né, o registrador que aponta para a próxima instrução que vai ser executada, contém 0, então faz sentido que eu comece as instruções aqui no início da memória, né, nos primeiros endereços. Então eu vou colocar aqui na posição 12, por exemplo, o número 42, certo? E aí eu quero que esse número seja transportado para o registrador e eu não quero ter que controlar isso aqui mais não. Esse negócio tem que acontecer de forma automática, certo? Isso aqui funciona, deixa eu apertar aqui em Execute. Aí, ó, ele vai primeiro acessar o registrador PC, ele vai ler a instrução na memória, vai trazer a instrução para a memória, ele vai atualizar o valor de PC e vai decodificar essa instrução. Esse processo de decodificação vai refletir na configuração do caminho de dados. Tá? Todo o caminho de dados, incluindo a parte do acesso à memória, seleção da célula de memória correta, foi feito automaticamente, eu não precisei mexer em nada, e agora a coisa toda está funcionando aqui, tá certo? E o dado está indo do jeito que eu pedi aqui na minha instrução e pum, apareceu aqui, tá? No meu registrador R0. Então, essa aqui é que é a função da unidade de controle, né? É como o próprio nome diz,
controlar o que está acontecendo no caminho de dados. Beleza, então eu vou apresentar as outras instruções para vocês. A única coisa que eu não comentei aqui, mas que eu não vou entrar muito a fundo, apesar de que se vocês prestarem muita atenção no que está aqui em cada campo, né, desse registrador aqui, isso aqui é um grande registrador que foi dividido os bits dele em várias seções, né? Vocês vão ver que cada conjunto desse de bits está associado a alguma coisa aqui do meu caminho de dados, do controle do caminho de dados, e eu preencho esse registrador como resultado do processo de decodificar, de entender o que faz uma determinada instrução, certo? E o que aconteceu aqui foi exatamente aquele ciclo de busca, decodificação e execução de instruções que a gente estudou na aula assíncrona, a primeira aula assíncrona sobre processadores, certo? A gente está vendo aqui com um pouco mais de detalhes como é que ele vai acontecer, tá? Agora vamos voltar aqui para o manual para a gente entender o que mais esse processador é capaz de fazer. Bom, na parte de movimentar dados eu também posso armazenar dados na memória, né? E aqui está o formato de como é a chamada da instrução e o significado desse exemplo. Eu posso mover dados de um registrador para o outro. Na parte de instruções lógicas e aritméticas, aqui não tem nenhuma surpresa, né? Eu posso somar, subtrair, fazer um AND, fazer um OR, sendo que essas são instruções estritamente do tipo registrador. Até por isso que eu pedi no exemplo anterior para vocês primeiro jogarem o resultado no registrador e depois jogarem o resultado na memória, tá? Para vocês verem que realmente as instruções do assembly desse processador aqui do simulador, elas vão trabalhar com as operações lógicas e aritméticas estritamente no estilo registrador. Tá? São 3 operandos, o primeiro operando aqui é o registrador que vai receber o resultado e os outros 2 operandos são aqueles que vão ser alimentados ali nas entradas A e B da URLA. Branching eu vou deixar para explicar por último, tá? E outras instruções aqui, aí a gente tem uma instrução faça nada, né? No operation, NOP. Essa é uma instrução bizarra, mas ela fazia sentido em alguns processadores que precisavam que você, por exemplo, quando executasse uma instrução, pensa em um acesso à memória, né? Que é mais lento e aí precisava de vários ciclos, né? Do processador para poder ser concluída. Aí essas instruções, você poderia, nesses processadores que mais antigos, eu não conheço nenhum que faça isso hoje em dia, fazer o seguinte, se enquanto uma coisa está sendo lida na memória eu puder executar outras instruções, aí eu posso colocar outras instruções na sequência, após a instrução de leitura na memória. Agora, se a leitura na memória, por exemplo, ela for crítica, no sentido de que não tem mais nada que eu possa fazer no meu programa, até que essa leitura seja concluída, aí eu tenho que ter em mente, então a leitura na memória, depois que eu pedir a leitura, ela precisa de 3 ciclos para ser concluída. Então as minhas próximas 3 instruções seriam NOP, NOP e NOP. Tá? Somente para eu esperar que o valor realmente esteja estável em algum registrador, de onde eu vou pegar o dado da memória, né, que veio da memória, para poder fazer alguma coisa com esse dado. Certo? Então, essa instrução foi adicionada aqui. E uma instrução um pouco diferentona, né, que a gente não encontra muito em processadores reais, né, eu nunca encontrei, é uma instrução hold para desligar, né, o processador, para parar o funcionamento. Aqui na simulação ela faz todo sentido do mundo, mas em um simulador mais real, né, um simulador eletrônico, tipicamente quando a gente quer parar o funcionamento de um processador, a gente corta a alimentação de energia elétrica dele, certo? Então agora, né, só para vocês programarem ele um pouquinho, eu vou pedir para que vocês implementem aquilo que a gente fez na parte anterior, né, que é em 4 passos, carreguem 2 números para o banco de registradores, façam alguma operação com esse número e depois escrevam esse resultado em uma posição de memória somente e depois façam a máquina parar. A última instrução tem que ser hold, certo? Para que a máquina pare
E aí me digam quando vocês terminarem, só para vocês se familiarizarem com essa programação, com o estilo das instruções. Vocês vão trabalhar com load, vocês vão trabalhar com store, com halt, com alguma instrução lógica e aritmética. Manda brasa, me avisa aí quando tiverem terminado, tá bom? Se tiver dúvida também, por favor, pergunte. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Ooh, now I'm on the ground. I know the truth. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Ooh, now E aí, eu recebi um retorno aqui, que deu certo. Mas alguém concluiu? Ai, se você deixar no medium aí o bicho vai velocidade de 300 cavalos mortos, né? Beleza. Nessa hora agora, depois que vocês entendem como é que os dados eles se movimentam, aí eu recomendo que vocês já coloquem no mais rápido aí, né? No fastest, para vocês não morrerem de tédio aí esperando o fim da execução. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Beleza. Então eu vou assumir que concluiu, né? Aí. Então tá. Agora, para a gente terminar o nosso roteiro, né? Aqui para outra informação importante, eu preciso explicar para vocês como é que funciona. Aqui, né? Eu acho que é o Zoom que eu estava usando. Como é que funciona o branch, tá?
Porque do jeito que as coisas estão aí, o programa ele só vai seguir uma sequência fixa, né? É tipo uma após a outra. E isso a gente sabe que é ruim, porque na programação a gente quer ter a opção de fazer desvios. Tá? Desvios é o que a gente está chamando, no contexto da arquitetura de computadores, de branching aqui. Então a gente pode querer saltar para um ponto mais à frente, para um ponto mais atrás, para repetir um trecho de código, etc, etc, etc. E com esses desvios é que a gente implementa coisas que vão ter o comportamento de if, for, while, tá? E aquelas instruções de decisão e controle de fluxo de execução que a gente aprende nas disciplinas de programação, certo? São 3 instruções de desvio que esse processador incluiu. Uma chamada branch, e você vai passar, todas elas você vai passar como parâmetro somente uma posição de memória. Branch é uma instrução de desvio incondicional, ou seja, ele não vai considerar nenhuma condição, ele não vai verificar se algo aconteceu ou deixou de acontecer. Quando ele chegar numa instrução branch, ele simplesmente vai desviar para a instrução que está contida no endereço de memória que você colocou aqui e acabou, certo? Então, o significado disso é que ele vai pegar esse endereço 10, ele vai jogar lá no PC para que essa instrução que está no endereço 10 seja a próxima que vai ser executada e bola para frente. Tá? E isso vai ter algumas utilidades. Eu tenho a opção B0, né, que é Branch If Zero. E aí, o significado disso é que eu vou fazer um desvio, mas agora é condicional. Tem uma condição. A última coisa que a ULA fez, ela tem que ter produzido um 0, certo? Se a flag 0 estiver ligada, aí sim eu vou fazer o desvio. Se a flag 0 não estiver desligada, aí eu não faço o desvio e simplesmente executo a instrução seguinte, como se nada tivesse acontecido. Tá? E eu tenho a instrução bneg, né? O neg aí vem de negative, ou seja, branch if negative, que é para eu fazer um desvio caso a última coisa que a ULA tenha feito tenha resultado em um número negativo. Tá? Então, bneg set significa que PC vai receber o endereço 7 caso o resultado da ULA anterior tenha ativado a flag negative, certo? Beleza, então é dessa forma que eu faço desvios condicionais e incondicionais. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte agora, tá? Eu quero que vocês façam um programinha em que vocês vão escrever na memória o resultado da ULA somente se o resultado que a ULA produziu for um número negativo. Se o resultado não for negativo, eu quero que o programa pare. E o programa sempre tem que parar, certo? Então agora eu vou ler 2 valores da memória, eu vou fazer a subtração entre esses 2 valores, vamos convencionar agora que a operação é subtração, e eu vou escrever de volta em uma posição da memória a escolha de vocês apenas se o resultado for um número negativo. E aí eu vou parar a execução do programa. Beleza? Tempo. I've been loving everything you are. Your eyes alone
elucidar o problema do loop infinito. Isso aí é quase que sagrado de acontecer, com altíssima probabilidade nas primeiras vezes que a gente está tentando programar em algo novo. Dê uma pensada aí, pensa um pouquinho, depois eu vou resolver, aí a gente tira dúvidas. Mas por enquanto eu vou deixar vocês quebrando a cabeça um pouquinho. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. Tá aí uma observação que eu até esqueci de fazer, viu, gente? Vocês, entre uma execução e outra, devem pressionar esse botão aqui, ó, Reset, para o valor de PC voltar para zero. Senão o PC vai continuar tentando executar coisas que possivelmente não estarão preenchidas aqui na memória. Tá? Então tem que resetar para o PC voltar para a posição zero para o início do programa de vocês. Bom, temos duas almas que conseguiram aí. Temos mais? Arthur conseguiu sair do loop. Mas alguém conseguiu o resultado final esperado? Como estamos? Beleza. Eita. Tá, vamos lá. Vamos resolver esse negócio aqui. Tá bom. Então, vamos por partes. Tá. Fazer o seguinte. Eu vou começar a resolver aqui, né? Pra gente até analisar. Aí tu vai ver, Arthur, comparar o teu código com o que eu vou fazer aqui e descobrir o que foi que deu de errado, certo? Só para que depois eu vou passar outro exercício para vocês, tá? A propósito, a minha avaliação 2 que eu vou publicar hoje é usando esse simulador, tá? Então não pensem que esse aqui vai ser o último exercício, não. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, né, na minha posição 12, eu vou manter esse 42, eu vou colocar na posição 13,60 e a posição 14 eu vou deixar reservada aqui para receber o meu resultado, certo? Então vamos lá, tem uma coisa que é muito recomendável para vocês, realmente quando forem escrever um algoritmo usando um assembly, fazer uma programação realmente de baixo nível,
vocês vão ter que decompor o que vocês vão querer fazer em muitas operações curtinhas, tá? E é muito fácil a gente perder de vista onde a gente está tentando chegar. Então, é muito importante vocês tentarem colocar os passos, né, como uma lista de passos em linguagem natural, um pseudo-algoritmo, ou mesmo um programinha na linguagem C, onde vocês vão decompondo cada etapa, cada passo, cada instrução de uma linguagem de alto nível em um conjunto de instruções no baixo nível, somente para vocês não perderem uma sequência de raciocínio que vocês vão ter que seguir até chegar no resultado final, certo? Então, isso é um negócio que eu estou comentando agora e que vai servir para vocês praticamente todas as vezes em que vocês vão ter que programar em baixo nível. Então, o primeiro passo aqui era ler 2 números da memória, tá? Então, beleza, vamos implementar isso aqui. Já tem uma primeira instrução, né? Leia o conteúdo de 12, grave em R0, vou até resetar aqui logo antes que eu esqueça. Leia, né? Eu vou colocar aqui para gravar em R1 o que está na posição 13. E aí, primeiro passo resolvido. Eu li os 2 números da memória. Segundo passo, aí aqui diz que realizar uma subtração entre esses 2 números. Beleza, então eu vou fazer uma sub. Vou colocar aqui o resultado em R2 para mudar de ares um pouquinho. E eu quero subtrair fazer R0 menos R1, certo? Então eu vou usar sub R2, R0, R1, porque o resultado vai para R2 e eu quero fazer R0 menos R1. Beleza, resolvi o segundo passo. Terceiro passo, escrever na memória, né, o resultado da subtração apenas se esse resultado tiver sido negativo. Então, escrever na memória, eu vou colocar aqui na instrução 4, porque no 3 eu já sei que eu vou ter que fazer alguma coisa condicional, né? Aí eu vou fazer o seguinte, na verdade, deixa eu ver, não, eu vou fazer melhor ainda, que eu já estou vendo uma caca que isso vai dar. Tá. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Store, na posição de memória 14, o conteúdo de R2, que é onde eu estou gravando o resultado. Isso aqui é gravar o resultado na memória. Isso é a parte fácil. O problema é o condicional. O condicional eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que colocar aqui uma instrução, que no caso eu tenho que checar se o resultado foi negativo, né? É apenas se essa subtração tiver gerado um resultado negativo. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Benec, certo? E caso essa condição seja atendida, o resultado anterior produziu algo negativo, então desvie para a instrução no endereço 5, que é esse store. Tá? E aí, se ele tiver dado um número negativo, então eu vou executar essa instrução, store, e em seguida eu devo parar a execução do programa. Ok? E se ele não der negativo, o que eu tenho que fazer? Bom, aí eu tenho só que parar a execução do programa. Se ele não entrar nessa condição, a próxima coisa que ele vai fazer é executar essa instrução aqui, ó, no endereço 4, porque o PC vai ser incrementado. E aí eu tenho opções. Ou eu coloco um halt, de novo, e eu termino duplicando a instrução de halt para parar o programa, ou eu tento estruturar um pouco melhor o meu código para que ele só tenha um único halt, e toda vez que eu precisar antecipar a finalização do programa, aí eu posso aqui fazer um desvio incondicional. Para aqueles que estavam pensando, tá, mas qual é o propósito do desvio incondicional? Bom, o desvio incondicional serve para situações como essa aqui. Certo? Eu não entrei numa condição e aí a próxima coisa eu quero que já seja desviada para uma outra coisa. Então eu faço esse branch para o 6. Agora, eu tenho que usar uma dessas duas opções. Né? Do contrário, depois de ele não entrar na condição do BNEG 5, ele vai executar o store aqui do mesmo jeito. Certo? Ou seja, o programa aqui ele vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer. Se você disser isso é um desvio condicional e ele não entrar na condição, então por padrão ele vai executar a próxima instrução. E aí se você não tiver o cuidado
de ter mecanismos para pular essa instrução aqui, que só é para ser executada se a condição for atendida, ele não vai pular não. Ele vai executar a instrução na alta, certo? Pronto. Então, isso aqui deve funcionar. Vamos fazer uns testes. Resetei, eu vou ter cuidado de colocar aqui no fastest, e aí, executando. Beleza, já executou a instrução 1, já está executando a instrução 2, ele está fazendo a subtração, o resultado deu menos 18. Aí ele fez a condição foi atendida, ele desviou para o store, para armazenar na memória o resultado, e depois ele foi para o hold. Então, por enquanto, funcionando. Deixa eu ver se ele funciona para o outro caso. Vou inverter aqui as entradas, né? No lugar de 60 agora eu vou colocar 42, e onde tinha 42 eu vou botar 60. Vamos produzir um número positivo aqui. Vou resetar o PC, executar. De novo, carregando o primeiro número para a memória, agora é 60, carregando o segundo número para a memória, agora é 42, fazendo a subtração, o resultado agora é 18. Benec, ele não entrou na condição, foi para o branch, para o desvio, direto para o hold, ele não escreveu nada na memória, por isso que essa célula ficou aqui em menos 18. Né? Só está em menos 18 aqui, porque isso aqui foi o resultado da execução anterior. Tá? NTHNT disse que estava achando meio feio quando fez com 2 holds mesmo. Realmente ele fica mais feio, ele fica mais eficiente, tá? Com 2 holds, porque se ele vê que não é para desviar, ele já vai executar diretamente uma instrução, que vai encerrar o programa. A opção do branch, ele executa 2 instruções. Ele vai executar um branch e depois um hold. Então, o teu programa vai ser uma instrução menos eficiente em termos de execução. Porém, essa estruturação do programa, ela pode ser interessante a longo prazo para evitar situações de problema, né? Você sabe que o teu programa ele só vai encerrar em um ponto do teu código, ao invés de tu ficar maluco com programas maiores, escritos em assembly, com vários lugares possíveis de encerrar o programa. Tá? Então, tem essa questão. Lara diz, Lara eu acho, professor, pode ter uma instrução a mais, colocar o branch vai ser uma opção mais lenta. Exatamente, colocar o branch, como eu comentei, né? Aí as perguntas de vocês são complementares. Sim, vai deixar um pouco mais lento. Aí você tem que ver em que cenário você está, né? Se executar uma instrução a mais para fins de organização do programa, se é uma decisão aceitável ou se o cenário onde você está exige a mais absoluta eficiência. Tá? Nesse caso, aí realmente é melhor você abrir mão de uma estruturação do seu código e ir para a opção com a menor quantidade possível para minimizar mesmo a quantidade de instruções que você vai executar, certo? Isso aí. Então, escolhas, tá? E isso é uma das coisas que mais vai levar vocês a programarem em baixo nível. Quando eficiência não é tão problemático, aí geralmente vocês não têm muito motivo para programar diretamente em baixo nível, é muito mais cômodo usar uma linguagem de programação de mais alto nível. Agora, quando eficiência se torna um problema, e muitas vezes ao ponto de eu não estou achando que o compilador está fazendo um trabalho muito bom, então eu prefiro reescrever ao menos uma rotina aqui direto em assembly, ou estou trabalhando com um microprocessador, um microcontrolador, perdão, super restrito e honestamente é mais tranquilizador para mim escrever direto em assembly e controlar tudo relacionado à execução daquele programa, daquele microcontrolador. Aí vocês já vão direto para o assembly e nessas situações eu não me surpreenderia nem um pouco que vocês optassem por um código um pouco mais feio, menos estruturado, mais difícil de manter. Isso realmente é uma preocupação em assembly. Mas, por outro lado, que não vai perder para nenhum outro programa escrito em outra linguagem de programação. Ele vai ser realmente a coisa mais eficiente possível, dado que você fez o trabalho de programação de forma correta.
Valdo diz, professor, o ideal no programa para ele ser mais rápido seria então não deixar memórias em zero, como do 7 a 11. Então aí depende. Deixar memórias em zero, às vezes é uma coisa que vai acontecer, né? A memória em zero aí significa posições de memória não utilizadas. Não necessariamente essas memórias podem ter zero, pode ter um, pode ter lixo, não importa. Mas você tem pelo menos dois parâmetros de eficiência em termos de execução de programa. Você tem o tempo de execução e você tem o custo de consumo de memória, tá? Então você tem que ver o que é que você precisa. Você pode ser mais ou menos eficiente em memória, né? Algumas vezes você está trabalhando em ambientes onde a quantidade de memória disponível é extremamente escassa. E aí vocês têm que tomar muito cuidado com relação ao que vocês estão colocando na memória em termos de dados e também ter cuidado com relação ao tamanho do programa de vocês, a quantidade de instruções do programa. Tá? Essas são preocupações que vão dizer respeito a esses zeros aí. Mas se esses zeros nunca são executados, essas células nunca entram, né, como valores para PC, então isso não afeta o desempenho em termos de execução. A execução não vai fazer a menor diferença. Tá? Você só está sendo mais econômico em termos de memória, beleza. Certo? Mais tempo mesmo de execução, que é o que impacta não só em tempo, mas também em consumo de energia, e isso em sistemas de internet das coisas, sistemas embarcados, tende a ser uma preocupação grande. O que você mais está preocupado é realmente tempo de execução. Ok? Tranquilo, gente? Então, alguém quer tirar mais alguma dúvida? Quem tinha dúvidas aí, casos de loop, ficou claro talvez porque estava em loop? Eu estou assumindo que se entrou em loop é porque tinha um desvio para cima, né, para uma instrução antes, sem que você saltasse alguma coisa que você precisasse saltar para não ficar o tempo todo voltando para cima. Foi isso aí, Arthur? Isso é o que eu estou assumindo que aconteceu pela descrição. E que não se sinta nem um pouco mal. É um erro extremamente comum e é um erro que vocês vão continuar cometendo quando a gente chegar na parte de assembly oficialmente, certo? Ele estava indo para uma memória sem nada. Eita, aí estava indo pro além, né? Para Nárnia. Mas vocês vão cometer muitos erros programando nesse novo contexto, né, de mais baixo nível, mas o objetivo da disciplina é esse mesmo, é fazer vocês passarem por esse ritual de iniciação, né, quebrarem esse tabu que é o baixo nível é onde mágica acontece, né, mágica, 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 e ninguém tem direito exatamente o que é que está acontecendo. Não, vocês precisam entender exatamente o que é que está acontecendo. E aqui na simulação, por mais simples que ela seja, aí já dá para entender um pouco melhor, né, duas coisas que talvez na cabeça de vocês eram mundos completamente distintos. Lógica digital, né, e as coisas que formam ali as caixinhas do processador e execução de programas. Agora vocês estão vendo onde é que esses mundos meio que se encontram, que é justamente na forma da gente controlar o caminho de dados para que haja uma distinção entre uma instrução e outra. Quando a gente joga a unidade de controle, aí é que a gente faz com que essas coisas fiquem acontecendo automaticamente na batida do clock, certo? Toda vez que tem um pulse de clock, aí a gente tem um novo ciclo de máquina e aí a unidade de controle vai fazendo tudo de forma automática. Mas a gente não precisa saber todos os detalhes disso agora. Isso aí são coisas que a gente pode deixar para outros momentos. Cadê? Eu estou projetando a coisa errada aqui. Beleza, gente? Então, podemos encerrar por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tirar mais alguma dúvida? Talvez o senhor já tenha falado e eu tenha esquecido, mas sobre as mini avaliações. Tá.
Correção da mini avaliação prevista para o início da próxima semana. Mini avaliação 2 vai ser publicada hoje, vai ser sobre esse simulador e eu espero que vocês submetam as respostas. A resposta, no caso, vai ser um programa escrito em assembly dessa máquina, né? Até terça-feira da próxima semana. Tá? E aí vocês vão colocar somente a lista de instruções, certo? Para os mini-testes, para o mini-teste 2, vai abranger o conteúdo das partes 3 e 4? Ainda não. As partes 3 e 4, aí eu devo pedir para o mini-teste 3. Provavelmente vai ser quase tudo de processador, porque o processador vai ter essa parte aí que ela é um pouco mais prática, não vai ter muitas perguntas teóricas não, mas o mini-teste 3, se a minha memória não está falhando, aí ele realmente vai girar mais em torno das partes 3 e 4 mesmo, certo? Elas precisam ser escritas e digitalizadas? Não necessariamente. Pode ser, se for mais fácil para você escrever a resposta num papel, bater uma foto e encaminhar isso preferencialmente em um PDF, legal, eu gosto disso, né, do formato PDF. Se você quiser digitar isso aí num bloco de notas, num Word, num Google Docs, sei lá, e me mandar isso aí digitar, também. Quer tirar um print da memória, né, com o programa, colocar no arquivo PDF e mandar, serve também. Eu só preciso ver um conjunto de instruções, tá? É tudo que eu preciso. Certo? Outros formatos de texto geralmente me atrapalham um pouco porque eu tenho mais facilidade, né, na hora de eu estou corrigindo de trabalhar com vários PDFs do que com diversidade de formato, né? Um .doc, um .txt, um JPG, um PDF. Então, sempre que vocês puderem usar o PDF, aí vocês vão ter um professor mais feliz corrigindo do outro lado. Mas por qualquer motivo não der certo, também não vai ser isso que vai fazer com que eu deixe de corrigir o trabalho de vocês. Beleza? Então tá bom, gente. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todo mundo. A gente vai voltar agora para uma sequência de aulas assíncronas. Cuidem, tá? De prestar atenção nas notícias do Cigarro, prestar atenção nas datas que estão no Cigarro, aquelas datas, pelo menos por hora, eu estou seguindo, né? Esse cronograma só vai mudar se acontecer algum imprevisto aí, alguma mudança de datas, feriado, sei lá, né, que possa rolar no meio do caminho, e vocês precisam realmente se policiar, tá? Para garantir que vocês não estão dormindo no ponto, né, e deixando as coisas da disciplina passar. Se comuniquem comigo sempre que necessário, eu vou fazer a mesma coisa sempre que necessário, eu vou me comunicar com vocês. Discord continua sendo um canal de comunicação válido, e-mail continua sendo um canal de comunicação válido, e se for necessário a gente cria outros canais de comunicação, como o Google Meet da vida, ou seja lá o que for. Tá? E aí, quando chegar o momento da nossa próxima aula síncrona, aí agora vai demorar um pouquinho, certo? Aí eu vou deixar vocês cientes, vou avisar com certa antecedência, e a gente volta aqui pro Twitch. Beleza? Então tá bom, gente. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.